hoje é sobre a síndrome nefrótica na criança. A gente vai falar sobre quais são os sintomas dessa doença, o que é essa doença em primeiro lugar, como a gente diagnostica, o tratamento, quais são as coisas que a gente pode ou não dar para essa criança comer, algumas dúvidas sobre vacinação nessas crianças, enfim, um monte de coisa será abordada hoje. Aproveita, se inscreve no nosso canal para estar sempre atualizado dos nossos vídeos, curte e compartilha. Boa noite, galera do canal Pé de Moleque, tudo bem? Então, conforme prometido, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome nefrótica, uma doença que é uma doença renal, né? E como muita gente sabe, outros ainda não sabem, eu além de pediatra tenho também especialização em nefrologia infantil, que é a ciência que trata dos rins das crianças, e é por isso que hoje eu estou trazendo aqui um tema que é do interesse principalmente, é claro, das mães, pais, avós e familiares que estão envolvidos com alguma criança que possui essa síndrome, a síndrome nefrótica, mas também para vocês que têm filhos e não conhecem, nunca ouviram falar desse quadro, é interessante vocês conhecerem a doença. Às vezes tem alguém na família que tem algo parecido e muitas vezes a família demora bastante a chegar a esse diagnóstico, que inclusive os próprios médicos às vezes têm dificuldade de fechar esse diagnóstico, né? Então, antes de mais nada, para a gente conversar sobre uma doença renal, a gente precisa entender qual é a função do rim. O rim tem muitas funções, mas se eu tivesse que resumir em uma palavra o que é o rim, para que o rim serve, eu diria que ele é o filtro do nosso corpo. Por que ele é o filtro? O filtro serve para limpar impurezas de algum líquido. E é isso que o nosso rim faz essencialmente. Ele pega o nosso sangue, limpa o que a gente não precisa, que sai na urina, e guarda o que a gente precisa, que vai voltar para o sangue, correto? Então, a base desse quadro, a base dessa doença é justamente relacionada às proteínas que existem no nosso sangue. Porque as proteínas que a gente tem no sangue, elas têm um papel que é bastante significativo, que é o de segurar o líquido, né, o sangue, dentro dos vasos sanguíneos. É um pouco complexa a explicação, mas basicamente o que vocês precisam saber, a proteína ajuda a reter o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Quando a proteína no sangue baixa muito, os nossos vasos sanguíneos não conseguem reter o sangue, ele acaba extravasando. E o que caracteriza a síndrome nefrótica é a incapacidade ou a perda de capacidade dos rins, em determinados momentos, de segurar as nossas proteínas no sangue. Eles acabam deixando a grande parte da nossa proteína do sangue escapar e sair na urina. Com isso, a quantidade de proteína no nosso sangue fica baixinha e a perda de proteína na urina é muito grande. Quando a proteína sai na urina, a gente tem um xixi que é muito concentrado, escuro, muito espumoso, tá certo? A pessoa fica, é claro, né, inchada por conta desse mecanismo que eu expliquei para vocês, né? Perdeu a proteína no sangue, começa a extravasar a parte líquida do sangue dos vasos sanguíneos. Aonde isso costuma acontecer primeiro? Geralmente ao redor dos olhos. Então, um dos sintomas que mais chama a atenção nesses pacientes é um inchaço ao redor dos olhos, que depois vai descendo. Vai acontecer também nos pés, posteriormente, em fases mais avançadas, acontece na barriga, acontece dentro do peito da pessoa, ela pode ter derrame pleural, que é líquido, né, que as pessoas chamam de água nos pulmões, enfim. Então, a base, o fundamento dessa doença é este. O rim da pessoa, em determinados momentos, perde a capacidade de reter a proteína e devolver ela para o sangue. Então, a proteína começa a escapar em grande quantidade para o xixi. Isso acontece através de mecanismos complexos que não vale a pena a gente detalhar, são inúmeros mecanismos que até hoje não são plenamente compreendidos, isso ainda é muito estudado, mas enfim,
Sabe-se que determinados tipos de medicamento, que a gente vai falar daqui a pouco, ajudam a segurar um pouco essa situação. E por que o rim começa a ter essas perdas de proteína? Isso não se sabe ao certo, isso acontece em momentos completamente aleatórios, né? Vocês que têm algum filho ou algum parente que tenha síndrome nefrótica já perceberam que às vezes a criança está super bem e do nada, do dia para a noite, ela amanhece inchada. Muitas vezes isso acontece também quando a criança está com alguma infecção, está gripada, está tendo febre, inflamação de garganta, e aí dali a pouco aparece a crise da doença e a criança incha de novo. Então, a síndrome nefrótica é uma doença crônica, né? Muita gente me pergunta: ah, doutora, a síndrome nefrótica tem cura? Não, a síndrome nefrótica não tem cura. Ela é como a pressão alta, como o diabetes. É uma doença que a gente vai ter que acompanhar para o resto da vida. Tem muitos pacientes que em determinado momento da vida param de inchar, nunca mais incham. Só que nós não temos como prever essa situação. Eu nunca sei o que vai acontecer com o paciente quando ele entra no meu consultório. Eu sei que é uma doença que, em grande parte dos pacientes, em algum momento da vida vai desaparecer, mas a gente não sabe quando, tá certo? Por isso não dá para falar em cura. Cura acontece quando você tem uma doença que você usa um remédio e a pessoa fica boa e nunca mais acontece de ter aqueles sintomas. A síndrome nefrótica, como eu já falei, a gente não tem como saber isso. Então, considera-se uma doença crônica e incurável, né? Portanto, uma das coisas que os pais sempre querem saber: o que vai acontecer com meu filho, não sabemos, né? Na verdade, quando a gente vai acompanhar um paciente, que a gente começa a consultar esse paciente com uma certa frequência, a gente começa a ter uma ideia do padrão de comportamento da síndrome nefrótica dele, né? Então nós temos padrões de síndrome nefrótica, né? Tem pacientes que têm recidivas muito frequentes, que vira e mexe estão inchando, tem outros que quase nunca incham, ficam um ano, às vezes anos sem inchar, até que incham novamente. E tem pacientes que incham uma vez na vida e nunca mais incham, né? Que seria o caso mais desejável para quem tem síndrome nefrótica. Porém, conforme já dito, não há como saber quem é quem. A única coisa que a gente sabe, ao longo do tempo acompanhando o paciente, é se aquele paciente tem um melhor ou um pior prognóstico, uma chance grande de evoluir com quadros mais graves ou uma chance menor, né? Então, é uma doença que exige acompanhamento, porque nós não temos como prever o que vai acontecer. Bom, quais são os sintomas básicos dessa doença? O primeiro de todos eu já expliquei para vocês, que é o inchaço. É o sintoma que mais incomoda, é o sintoma que mais assusta as pessoas, porque a pessoa começa com esse inchaço, como eu disse, ao redor dos olhos, e esse inchaço muitas das vezes se torna generalizado, com a pessoa ficando até mesmo com a face um pouco deformada num estágio inicial, né? O inchaço é tão grande que a pessoa não consegue abrir o olho às vezes. Então é um inchaço realmente muito grande, barriga muito inchada, as pernas muito inchadas. Então uma coisa que a pessoa também tem é uma certa prostração, um certo cansaço, porque ela fica com uma quantidade grande de peso a mais. Então são crianças que muitas das vezes vão adquirir 2, 3, 5 quilos a mais por conta do líquido que elas estão retendo, né? Na verdade, elas estão retendo e está extravasando, deixando elas inchadas. Então, falando um pouquinho mais para a gente entender, né? Quais são os outros sintomas? A urina, como eu falei, fica bem espumosa, fica bem mais concentrada. O xixi tende a diminuir porque a água do nosso sangue está extravasando, logo o nosso rim entende que a gente está com pouca água no sangue, logo o rim tende a segurar mais líquido. Então a gente faz muito menos xixi. O paciente começa a fazer muito pouco xixi. Quando faz, é um xixi muito escuro e espumoso, tá certo? Os outros achados, eles são ligados a exames que a gente faz, né? O paciente até pode ter outros sintomas, ele pode ter enjoo, por exemplo, é um sintoma bastante comum,
né? Dependendo do grau de inchaço, ele pode ter falta de ar, porque pode acontecer de extravasar água nos pulmões, né? Falando de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Então, pode haver cansaço, né? Falta de ar, pode haver dificuldade de andar, né? Muitas das vezes o menino ele fica com um inchaço tão grande na bolsa escrotal, no saco escrotal, que tem dificuldade para andar. Então, os sintomas basicamente são esses. Quando a gente faz exames nessa criança, o que aparece no exame dessa criança? Em primeiro lugar, o mais óbvio, o xixi vai estar cheio de proteína, e isto é uma coisa importante do médico avaliar, a perda de proteína no xixi, que é o que define a doença. Segundo ponto, se o xixi está saindo todo na urina, o xixi no sangue, a proteína no sangue, vai estar baixa. Então, proteína baixa no sangue, principalmente a albumina, que é uma das principais proteínas que a gente tem. Em terceiro lugar, acontece um fenômeno em que o fígado percebe que a gente está com pouca proteína no sangue e ele começa a sintetizar proteína, só que durante essa síntese de proteína, né, o fígado começa a produzir proteína, só que junto com a proteína o fígado produz também colesterol, produz gordura. Então a pessoa fica com colesterol aumentado. É o terceiro ponto dessa doença. Ah, doutor, por que o colesterol do meu filho está tão alto? Por conta disso, ele está perdendo proteína, o nível de proteína cai muito, o fígado começa a tentar sintetizar proteína, produzir proteína, e quando ele faz isso, ele joga junto um monte de colesterol no sangue. Tá ok? Basicamente, como é que a gente diagnostica, então, a síndrome nefrótica? Com a junção da clínica, né? Chega para mim aquela criança completamente inchada, cansada, enjoada, com pouquinho xixi. E quando eu peço os exames, ela vem com muita proteína no xixi, pouca proteína no sangue e muito colesterol no sangue. Esses três achados de laboratório são fundamentais para a gente fechar o diagnóstico de síndrome nefrótica. Tá legal? A síndrome nefrótica, falando um pouquinho sobre a importância dessa doença, a cada ano, né, todos os anos, cerca de 3 novos casos aparecem a cada 100 mil crianças. Então, é uma doença que ela não é tão rara assim, né? Não é difícil que você, mesmo que não tenha um filho com essa doença, você conheça a mãe de alguma criança com esse problema, ou tenha na família, ou ao menos já tenha ouvido falar, né? Embora muita gente nunca tenha ouvido falar, também não é tão raro assim a frequência dessa doença. Legal, pessoal? Ela comete principalmente crianças do sexo masculino, mais ou menos 2 meninos para cada menina. E, bom, acho que a gente já falou bastante a respeito de questões estatísticas da doença, né? Já falamos também sobre o diagnóstico, já falamos sobre a definição, já falamos sobre como é que a gente diagnostica, como é que a gente identifica os sintomas na criança. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento, né? Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Como é que é o tratamento desta doença? Bom, como eu falei para vocês, é uma doença crônica e ela acontece em crises, em ciclos, né? A pessoa, quando entra em crise, o rim começa a perder proteína e aí vem todos aqueles sintomas. Então, o tratamento da síndrome nefrótica, ele é especialmente voltado para esses momentos de crise. Então, nesse momento de crise, como que é feito o tratamento? Basicamente, né, existe uma medicação que é considerado o tratamento padrão ouro desta doença. Este medicamento é o corticoide. O corticoide, principalmente, né, quem tem filho com síndrome nefrótica sabe bem, a gente usa a prednisona ou a prednisolona, o Predsim, em crianças, né, principalmente. Lembrando a vocês, gente, que esse vídeo é basicamente voltado para as crianças com síndrome nefrótica, né? A síndrome nefrótica no adulto, ela tem algumas particularidades, ela não é igual, ela é bastante diferente da apresentação da criança,
ela tem uma evolução que tende a ser diferente. O prognóstico, a quantidade de crises, tudo muda muito quando a gente está falando de criança para o adulto, né? Então, voltando, basicamente o tratamento da doença, o tratamento da crise da síndrome nefrótica é feito com corticoides. Corticoide é um medicamento muito sério, pessoal. Ele envolve inclusive risco de morte quando a pessoa não usa adequadamente, quando ela usa uma dose muito grande por um longo período e suspende tudo de uma vez. Então, não é um remédio que deve ser usado, no caso da síndrome nefrótica, sem o acompanhamento de um nefrologista, tá certo? Por se tratar de uma medicação com efeitos colaterais importantes e com riscos para o paciente. Portanto, quem tem que fazer o manejo da dose, da introdução da medicação, da redução das doses até a suspensão é o nefrologista. Além do corticoide, o que a gente tem? Um outro grupo de medicamentos muito importante são os diuréticos. Isso porque até o corticoide controlar a crise da doença, a gente precisa de uma medicação que controle aquele excesso de líquido que a criança tem, né? Aquele excesso de líquido extravasado que a criança tem. E neste momento, a gente vai precisar, pelo menos nos primeiros dias, do uso dos diuréticos para controlar o excesso de líquido, tá certo? Além dessas medicações, o que a gente tem, o que a gente pode usar? E quando o corticoide não funciona? Existe essa possibilidade? Existe, tá? A gente tem basicamente 3 grupos de pacientes que a gente classifica conforme a resposta ao corticoide. O primeiro grupo de paciente a gente chama de córtico-sensível. É aquele paciente que a gente passa o corticoide para ele fica bom logo da crise, a gente vai fazendo as reduções do corticoide e ele evolui do mesmo jeito, com melhora progressiva, até que a gente suspende o corticoide e o paciente continua desinchado, sem sintoma algum, normaliza os exames todos e fica ótimo. A imensa maioria dos pacientes se enquadra nesse grupo, os córtico-sensíveis, o grupo mais fácil de tratar. No outro extremo, a gente tem os córtico-resistentes. O que é o córtico-resistente? É o paciente que a gente inicia o corticoide para ele não melhora da crise, mesmo com corticoide em dose alta, ele faz o tratamento e não muda nada, ele permanece em crise, mesmo com o uso do corticoide. Então, esse paciente especificamente vai precisar de outras medicações, a gente já vai falar logo em seguida. E há um terceiro grupo de pacientes que é o intermediário desses dois. Ele inicialmente tem uma ótima resposta ao corticoide, só que conforme a gente começa a retirar o corticoide, ele começa a inchar de novo, ele começa a manifestar de novo todos os sintomas da doença, todas as alterações de exames da doença. Esse paciente a gente chama de córtico dependente, que é um cara que está sempre dependendo de corticoide, seja em dose alta ou mesmo em dose baixa, para que mantenha um controle razoável da doença. Legal? Então, dito isto, o que a gente tem além de corticoide para tratar as crianças? A gente tem algumas outras classes de medicamento, né? Principalmente os chamados imunossupressores, que são medicamentos que trabalham com a redução da imunidade do paciente. Isso tudo, pessoal, porque na origem da doença a gente tem uma relação aí com o nosso próprio sistema imunológico. Então, fazendo a imunossupressão nesses pacientes, muitas das vezes a gente consegue controlar melhor esses sintomas, tá certo? Entretanto, esse não é o tratamento principal, ele é um tratamento com mais riscos para o paciente, com efeitos colaterais ainda mais graves e que não deve nunca, não é nunca a nossa primeira escolha. A primeira escolha que induz a melhor resposta possível é o corticoide, que sempre é a primeira droga que a gente usa. Não dando certo, ou seja, no paciente que é córtico resistente ou córtico dependente, aí sim nós entramos com as segundas escolhas, que são os imunossupressores. Aí a gente tem a ciclofosfamida, a ciclosporina, o tacrolimo, a gente tem uma série de medicamentos de classes diferentes, de famílias diferentes, digamos assim,
que envolvem, né, uma redução da imunidade do paciente e ajudam, auxiliam o manejo da síndrome nefrótica no paciente que não responde legal ao corticoide, tá certo? O rituximab, que também é um medicamento que ultimamente tem se falado bastante, é um medicamento principalmente em corticodependente que pode ser de uma boa ajuda. A gente tem também uma medicação que muitas das vezes é usado para paciente que tem pressão alta, que é o enalapril, né? Que é um medicamento que ele, além do controle da pressão, ele serve também para reduzir a perda de proteína na urina, tá certo? Não tem o mesmo efeito do corticoide, não vai fazer ninguém entrar em remissão, mas ajuda nos casos que o paciente não responde legal ao corticoide. Então, como vocês podem perceber, né, o tratamento básico da síndrome nefrótica para controle da crise pode envolver uma quantidade enorme de medicamentos diferentes. E eu nem estou falando aqui de todos os remédios que a gente usa, porque tem vitamina D, e tem uma série de compostos que podem ser coadjuvantes no tratamento do paciente. Então, eu estou falando o mais básico, o foco aqui não é que vocês saibam todos os detalhes do tratamento do paciente, até porque o único profissional capacitado para isso é o nefrologista e sempre será necessário este médico para acompanhar o caso do seu filho. Legal? Bom, vamos falar um pouquinho sobre outras dúvidas que os pais e mães e acompanhantes de nefróticos sempre trazem nas consultas, né? Uma dúvida muito comum diz respeito à alimentação do nefrótico, e isto eu propositalmente ainda não falei, mas uma parte muito importante do tratamento do nefrótico é a alimentação. A alimentação é fundamental durante a crise do paciente com síndrome nefrótica. Isto tudo por quê? Porque a gente sabe hoje em dia, através de inúmeros estudos, que o sódio, o consumo de sódio, aumenta a perda de proteína no paciente que está em crise, ok? Isso não significa que o paciente que é nefrótico vai comer uma batata frita, por exemplo, com sal e vai entrar em crise, vai ficar super inchado. Não é assim que funciona. Porém, se o paciente nefrótico está em crise de síndrome nefrótica e ingere uma quantidade de sal grande, significativa, ele tende a piorar da crise, ficar ainda mais inchado, porque, como eu falei, o sódio ajuda na eliminação das proteínas quando o rim se encontra naquele estado de incapacidade de reter as proteínas. Entendido? Então, como que é a alimentação desses pacientes? A base da alimentação envolve o menor consumo possível de sódio, tá certo? A gente tem um consumo máximo para o paciente nefrótico de 1 grama de sal por dia. 1 grama de sal nada mais é do que um saquinho daqueles que a gente acha em restaurante, que é uma quantidade pequena, se você levar em consideração que esse volume de sal vai ser usado em todas as refeições, do café da manhã até a última refeição antes de dormir. Então, pessoal, a gente tem sódio em tudo que é tipo de comida, tá certo? Comida e bebida. Então, se você olhar o rótulo de tudo que você for ingerir, você vai achar sódio naquele alimento. E os pais, mães, avós, cuidadores de nefróticos têm que ter isso em mente. Eles têm que aprender a ler rótulo de alimento. Porque se você não controla o sódio, você dificulta muito que aquele paciente se mantenha controlado no período de crise. Quanto mais sódio entra, mais proteína vai embora, mais a criança incha, mais a criança tem sintoma, mais difícil é controlar aquele quadro, certo? Então, fundamental saber ler o rótulo dos alimentos. Eu não vou ficar aqui falando, não dá para passar para vocês, né? Nem mesmo na consulta é tão simples a gente falar todos os alimentos que o paciente deve evitar. Mas, de uma maneira geral, alimentos industrializados têm uma quantidade grande de sódio. Alimentos enlatados têm uma quantidade grande de sódio. Temperos artificiais têm uma quantidade absurda de sódio, certo? Embutidos, salsicha, linguiça, quantidade enorme de sódio, alimentos defumados, tá certo? Alimentos muito gordurosos. Então, esse tipo de alimento deve ser evitado pelo paciente nefrótico. Então,
Paralelamente, quais são os melhores alimentos para o nefrótico? Alimentos naturais, né? Aqueles que a gente considera comida de verdade. Fruta, legume, verdura, carnes, né? De preferência carnes sem muita gordura e, obviamente, com o mínimo de quantidade de sal possível, certo? Evitar ao máximo alimentos industrializados, substituir tudo que você consome de industrializado por alimentos saudáveis, alimentos naturais, certo? Suco de fruta e água no lugar de refrigerante, tá certo? Então, a alimentação o mais natural possível para a gente conseguir controlar melhor essa doença. Legal? Bom, uma outra dúvida que me perguntam bastante diz respeito à vacina. Eu ouço muito essa dúvida. Doutor, o meu filho tem síndrome nefrótica. Isso significa que ele não pode tomar determinada vacina? Não. Isso significa que ele deve evitar as vacinas no período em que ele estiver usando doses altas de corticoide ou imunossupressor, tá certo? Então, esses pacientes, muitas das vezes, por causa das crises da síndrome nefrótica, eles precisam retardar o uso de determinadas vacinas, legal? Então, não é que ele não possa fazer, mas existe um momento ideal para se fazer isso, que é o momento em que ele não estiver imunossuprimido, uma redução da imunidade dele, legal? E quando que isso é, como que a gente determina isso? É o médico que faz o acompanhamento que vai determinar o melhor momento, tá certo? Bom, dito isso, pessoal, acredito que a gente deu uma passada em todos os principais pontos da síndrome nefrótica, legal? Dúvidas sempre vão existir, é uma doença extremamente complexa, é uma doença que mesmo para nós que estudamos muito esse assunto, ela tem um nível de complexidade alto, muitas das vezes a gente tem que se debruçar em cima de determinados pacientes e a gente acaba até tendo dificuldade de controlar, é uma doença que desafia muito a gente e que cada paciente é único, tem um padrão específico de doença. Então, é extremamente importante, caso você tenha um filho, um neto, um parente que tenha essa doença, que ele seja devidamente acompanhado para que seja feito o melhor tratamento possível para ele. Legal, pessoal? Obrigado mais uma vez aí por vocês que acompanham o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever para a gente estar sempre mandando os vídeos novos e vocês receberem a notificação dos vídeos novos. E também não se esqueçam de curtir os vídeos, legal? Curte, compartilha, para que outras pessoas possam receber essa informação que vocês estão recebendo agora. Legal? Obrigado mais uma vez, uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.